para completar, reviravolta no São Paulo, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Que, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo e uma reviravolta curiosa. Desde que Hernan Crespo deu uma entrevista que soou muito mal para dirigentes e torcedores do São Paulo, afirmando que a briga do tricolor era por fazer 45 pontos para escapar do rebaixamento, as coisas mudaram radicalmente para o São Paulo. Foram 6 jogos seguidos a essa declaração, com 5 vitórias e 1 empate. São Paulo não mais perdeu, o único empate contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, as vitórias contra Flamengo, Santos, Primavera, Grêmio e Ponte Preta. A vitória desse domingo por 2-1 contra a Ponte, num jogo em que o São Paulo foi só ok, assegurou a classificação do tricolor para a próxima fase. São Paulo terminou em sexto, com 13 pontos e vai pegar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Red Bull foi o terceiro. Importante registrar que o São Paulo vence a Ponte Preta com gols de Lucas Ramon, outra bela atuação do ex-lateral do Mirassol, e também de Caleri, que marcou pela 4ª partida consecutiva. O Caleri aos pouquinhos vai readquirindo a melhor condição depois de uma cirurgia no joelho que o afastou durante toda a temporada passada. Só para completar, no confronto contra o Red Bull em Bragança, São Paulo vai precisar quebrar uma escrita. Desde que o Red Bull se tornou uma SAF, São Paulo ainda não venceu o time adversário em Bragança Paulista, e o fato de não vencer, se o São Paulo perder, tá fora. Se o São Paulo empatar a decisão por pênaltis, o tricolor vai precisar vencer o Red Bull Bragantino em Bragança para não depender das penalidades máximas e seguir vivo na briga pelo título do Campeonato Paulista. Vamos lá, Crespo. Boa noite. No, solo tengo que parabenizar a los jugadores porque o inicio fue difícil, todo el mundo sabía. Y como falei en su momento, a gente tenía que colocar o carro na pista. O carro na pista ahora está ahí, cuartas de final. Parabéns para os jogadores que acreditaram, um grupo com muita união. Então, boas coisas acontecem. E sobre o Bragantino, Cris? Não. É cedo. É cedo? É cedo. Os colegas vão aqui também perguntar a respeito do Crespo. Crespo, boa noite. Marina Buffon, estamos ao vivo aqui no Mesa Redonda. Quando foi a virada de chave para o São Paulo conseguir, de fato, deixar para trás esses momentos ruins que começaram na temporada? Você consegue identificar qual foi esse momento? Não tem um momento particular, mas acho que, como falamos nesse tempo, o grupo, o time precisava um pouco de estabilidade. Não foi fácil atravessar todos esses momentos complicados. Parabenizar ao presidente Macís, parabenizar a Rui Costa, a Rafinha, a los atletas, a comissão técnica, todo mundo fechado, sabendo as dificuldades que se estaban atravesando, y ahí colocar la cara y siempre intentar dar o máximo. Muchas veces no alcanza, muchas veces sí, y ahora estamos en un momento muy legal, ficamos serenos y tranquilos, que a gente, como falei antes, colocó o carro na pista, que llegar a cuartas de final, estar bien en el Brasileirão. Eu acho que não é para comemorar, ficar sereno, penochao, mas agora temos um desafio muito bonito, que é chegar às quartas de final. Crespo, tudo bem? Você viveu toda essa montanha-russa do São Paulo, né? E aí na reta final do ano passado, acabou ficando uma confusão, digamos assim, falando de gestão. Era o Belmonte que comandava o grupo, de repente chegou o Márcio Carlo Magno, aí era ele quem comandava, e aí ele sai de novo. Ficou uma confusão, e essa é a impressão, que até os atletas sentiam falta de um comando. E aí o presidente Macís coloca o Rafinha, dá mais voz ao Rui Costa. Você acha que uma das mudanças é também os jogadores entenderem que o São Paulo hoje tem um comando na diretoria? Eu acho que sempre nas coisas boas estamos todos juntos, diretoria, comissão técnica, jogadores, torcida. Neste momento temos união e temos estabilidade. Então isso é fundamental. Fundamental também parabenizar a nosso diretor Rui Costa, porque em um momento complicado politicamente, financeiramente, e ele lutou e luta todos os dias para tentar de melhorar o time. E chegaram o Coronel, chegou Danielzinho, chegou Lucas Ramon, que hoje fez
outra vez um grande jogo, ou está chegando o Cauli, Vasquez Doria. Então, é muito difícil trabalhar nesse ambiente com estas situações. Então, acho que todo mundo fala de los atletas, todo mundo pode falar da comissão técnica, de Rafinha, do Macís. Mas merece Rui Costa um lugar nesta situação, porque não é para nada fácil ele continuar a trabalhar duramente em função de tentar melhorar o time. Então, e isto vai acontecer porque ainda não parou, temos tempo até 3 de março, como falei na outra coletiva. Temos tempo para olhar situações favoráveis que podem melhorar o time. Crespo, tudo bem? Os campeonatos estaduais, este ano especificamente, ficaram assim meio que... Muito bem, voltamos aí depois do papo com o Crespo. O Calçade ia falar do São Paulo, aí já pegou o gancho, deu certinho ali. O Crespo já falou, vamos lá. Ele está tentando criar um formato, recriar pelo menos, né? Ele começou usando uma defesa com 5, agora ele com a volta de Caleri, Luciano e o Lucas Moura. Ele pode montar um time diferente, uma linha de 4 na defesa, mas ele tem 3 jogadores no meio de campo. Quer dizer, ele tem um formato definido, né? Isso está muito claro, que é Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, aí Lucas Moura, Caleri e Luciano, cara. É o que São Paulo tem, não tem como escapar disso. Então, hoje, e eu estava vendo as substituições, o trio ofensivo ficou quase até o final. Todo mundo. Caleri saiu aos 90 minutos. Então, desenvolver e manter os caras para ver se começa a render com um trio que estava todo mundo. Você pegar o Lucas Moura e o Caleri, eles passaram mais tempo contundidos, né? Sem condição. Até se questionava o Lucas, e ele dizendo, quando o Lucas tivesse condições e tal, e é isso que ele está tentando fazer. Pensando no confronto dele com o Bragantino, ele tem uma missão, tudo bem, os números do São Paulo e de vários times neste momento refletem a dificuldade que eles tiveram ao longo do campeonato. Então, eles tiveram dificuldade, isso não quer dizer que eles, neste exato momento, são esses números. Mas o São Paulo tem um saldo negativo de gols. Ele tomou 12 e fez 11. Então, ele tem que... Essa é a história do time contra uma equipe que tomou 2 gols e não perdeu. Então, tem aí uma missão muito importante que é contra o Red Bull Bragantino, que eu acho que é o jogo mais difícil, né? Mais equilibrado. Pode falar. Ele está buscando encaixar, sabe, eu preciso encontrar um formato aqui que se não são 11, são pelo menos 9, mas eu tenho isso aqui. Norte, é o que ele está conseguindo fazer. Eu estava falando dos confrontos mais difíceis aqui, né? E aí estou falando do São Paulo. Mas acho que dessa aventura, foi uma aventura essa primeira fase, né? Uma aventura, porque você começa sem férias direito, sem preparação direito, e já em uma parte mesclando com o Campeonato Brasileiro. Tinha o narrador William que falava o seguinte: momento de loucura e mágica. Momento de loucura e mágica. Foi isso que São Paulo passou bem na primeira fase. Mais loucura do que mágica. Exatamente. Aí teve time que jogou Supercopa, tem time que já está de olho em Recopa. É uma loucura, né? Uma aventura essa primeira fase. E a gente só está no comecinho aqui, estamos no meio de fevereiro. É o calendário do triênio, né? Então faltam mais 2 anos. Exatamente. Então assim, no Campeonato Paulista, dos 4 grandes que passaram, o São Paulo é o que chega um pouquinho mais fortalecido, porque assim, ninguém começou bem. O Palmeiras, evidentemente, à frente pelo elenco que tem, pela condição que tem, mas pressionado pela ausência de títulos do ano passado. Cobrança até por desempenho, que o Palmeiras não foi bem em determinados jogos decisivos do ano passado. São Paulo com a crise política. Corinthians veio de um título de Copa do Brasil, lidou bem, mas, claro, o ano passado não foi fácil para o Corinthians. E o Santos, por tudo que foi, brigou contra o rebaixamento do ano passado. São Paulo é quem chega um pouquinho mais fortalecido? Assim, numa ordem, rapidamente, faço Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. O Corinthians está fortalecido por conta do título, não precisa falar, já tem um esquema também pré-definido, o Dorival sabe... E o Dorival muito bom nesses jogos de mata, né? Ele consegue arrumar o esquema justamente para tentar aproveitar as fraquezas de seus adversários, então ele pode mexer em algumas peças do meio campo, a gente fala do Bidon, a gente fala do Raniel, enfim, jogadores que ele vai mudando a função de acordo com o que ele vai enfrentar de adversário. Então ele já conhece também mais ali, já sabe o que ele consegue tirar de cada jogador dependendo do contexto. Palmeiras não precisa falar, dos grandes foi de fato o que fez a melhor ali, né? A campanha na primeira fase.
O São Paulo a gente vê essa sequência recente, então uma subida ali de produção, e tem o Santos, que a gente já falou que o Vojvoda ainda está procurando, está tentando achar o que ele vai fazer com esse time. Então, se eu fosse colocar na ordem, eu colocaria esses 4 desse jeito. Também. Eu propus muito pela segurança, pela consistência do Palmeiras, né? Porque o começo do Palmeiras decepcionante foi difícil. É ser vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Não, sim. O decepcionante do Palmeiras, o decepcionante de um nível alto. É a crise de rico. É a crise de rico. Exatamente, é isso. Só que a cobrança vem, não tem jeito. Claro. O torcedor colocou o sarrafo lá em cima, tem que ganhar um título. Todo ano tem que pingar um títulozinho lá na conta. Não pingou. Estar fortalecido ou ser forte é uma coisa. Estar em ascensão é outra. Isso. Eu acho que o São Paulo é o momento de maior ascensão. Até porque faz 3 semanas aqui a gente estava falando em possibilidade de rebaixamento. Sim. O torcedor tricolor até antecipava isso. Sim. Nós falando de trocar treinador. É um momento que as boas notícias não param de chegar. Faz 15 minutos o UOL colocou aqui numa apuração que o contrato do Marcos Antônio está quase certo para 2030. Baita já notícia. Fortalece o que o Calçade estava falando de quem tem. O Lucas voltando como está voltando é uma ótima notícia. O Caleri voltando como está voltando é uma ótima notícia, até porque antes de se ausentar, o Caleri não estava bem. Então, o São Paulo é quem tem mais boas notícias nessa reta final. Agora, em termos de força, para mim, e eu tenho falado isso mesmo nos anos que o Palmeiras não ganha o título paulista, o Palmeiras, para mim, é sempre o mais forte, continua sendo o mais forte, com o trabalho mais consistente. O Corinthians está num bom momento, num momento que, como o Calçade falou, parece que todo mundo ali sabe o que quer, o que tem que fazer, né? Mesmo quando as coisas parecem não ir muito bem. Isso aconteceu em muitos jogos dessa fase. O Corinthians ganhou jogos que não se imaginava que ele fosse ganhar. E isso resultou numa classificação relativamente confortável. Não segura porque hoje poderia ter caído fora, mas de qualquer forma o trem não saiu do trilho. Sim. Agora, o momento do São Paulo é o momento mais, perdão da má palavra, auspicioso. Auspicioso é bonito. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta.